Ok, vamos ler juntos 1 Samuel, capítulo 7, 12 e 13. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. Amém? Eu quero falar nessa manhã com você sobre o tema Ebenezer, o Senhor que ajuda. Eu não sei se você gosta de história, história com H, tá, gente? Histórias reais, né? Não história com E, né? Histórias criadas, história com H. Eu não sei se você gosta de história, eu sempre fui muito interessado na história das coisas, talvez porque desde cedo sempre amei muito a palavra de Deus, que conta histórias tremendas, mas a grande verdade é que todos nós deveríamos valorizar a história. A história é o registro da vida daqueles que passaram antes de nós, mas também é o registro da nossa própria vida. Sem história, uma pessoa não é ninguém, não sabe de onde veio, nem para onde vai, não sabe a sua origem. A história faz parte da vida de cada um de nós. E Deus, sendo um Deus eterno, também valoriza a história. Se você olhar para a Bíblia, são 66 livros, divididos em Velho e Novo Testamento, 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo, que compõem a Bíblia Sagrada, 66 livros, que contam as histórias preciosas, escritas por mais de 40 autores diferentes ao longo de 1.500 anos. A Bíblia abrange 1.500 anos de história e ainda consegue ser tão atual, tão maravilhosa, né? Se você sabe, e se você está aqui nessa manhã, e se você sabe que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, é porque essa história é contada na Bíblia Sagrada. E a gente, com fé, crendo naquilo que ouvimos, somos transformados pela história que nos foi contada e que agora se torna a nossa história também. Essa história se torna vida dentro de nós. As pessoas viveram a história, escreveram a história, e ainda que existe uma porção de gente que tenta negar a história, a grande verdade é que a história bíblica chegou até nós. A Bíblia nos adverte o tempo todo que nós devemos contar a nossa história e a história de Cristo de uma geração a outra. A história daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz de uma geração a outra. Daí a importância de todos os pais que estão aqui entenderem isso com profundidade. Nós temos uma missão e a nossa missão não é apenas alimentar os nossos filhos, não é apenas educar os nossos filhos, não é apenas prover o sustento para que eles cresçam. A nossa missão, e eu colocaria ela sempre em primeiro lugar, porque a gente não pode colocar Deus no final da fila. Deus tem que ser o primeiro da fila. A nossa missão como pais é apresentar Deus para os nossos filhos, é trazer os nossos filhos à igreja, é ensiná-los no caminho do Senhor. Essa é a missão primária de qualquer pai e de qualquer mãe, e deve ser a sua que está aqui nessa manhã, se você é pai e mãe. Contar a história. E essa história que eu li, esse trecho da Bíblia que eu li, Ebenezer, eu estou falando dessa questão da história, porque Ebenezer é um memorial para lembrar a história. Naquele contexto do texto que eu li, Israel vinha sofrendo, o povo de Deus vinha sofrendo há mais de 20 anos, sendo castigado pelos inimigos, sendo castigado pelos filisteus. Samuel, então, é levantado por Deus. Samuel, que é profeta, que é juiz, que é sacerdote, aliás, o único homem na Bíblia que tem o tríplice ministério no Velho Testamento, juiz, sacerdote e profeta. Deus levanta esse homem, e esse homem prega arrependimento para o povo de Deus, e aquele povo se arrepende dos seus pecados. E à medida que esse povo se arrepende dos seus pecados, então Samuel vai fazer um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz assim, nos versículos antes desse que eu li, no versículo 10 de 1 Samuel 7, diz assim: enquanto Samuel oferecia um sacrifício pelos pecados do povo,
a Bíblia diz que naquele dia o Senhor trovejou um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e eles foram derrotados pelo povo de Deus. À medida que o povo se arrepende, há um estrondo, há um evento que acontece naquele momento, e quando o inimigo olha para aquilo, entra em pânico, em desespero, porque tem ali o conhecimento, ainda que superficial, do poder de Deus. E diante desse pânico, eles são derrotados pelo povo de Deus. E diante daquele livramento tão tremendo, a Bíblia vai dizer que Samuel pegou uma pedra, não é uma pedrinha, gente, uma pedra enorme, e ele levantou essa pedra. Ele colocou aquilo como um memorial entre duas cidades, e deu um nome para aquele memorial, o nome Ebenezer, e ele disse, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O que Samuel queria ali era marcar a história. Se hoje eu estou falando aqui sobre essa história, é porque esse homem lá atrás decidiu marcar a história, deixar uma lembrança para as próximas gerações, e séculos e séculos e séculos depois. Eu estou aqui nessa manhã falando sobre isso, e você está ouvindo sobre isso, porque ele marcou a história. Quando eu olho para isso, eu devo me inspirar, não somente a mim, mas procurar inspirar vocês. A gente também deve fazer o mesmo. Sabe, nós devemos com constância levantar memoriais, marcos na nossa vida, onde a gente possa visitá-los com a nossa memória e nos lembrarmos daquilo que Deus já fez por cada um de nós. Um lugar para nós voltarmos e nos lembrarmos, sabe? Nos lembrar que se estamos de pé aqui nessa manhã, é porque o Senhor nos ajudou. Isso é uma verdade. Eu não sei, se você visitar agora a sua própria história, você vai concordar comigo. Você só está aqui nessa manhã de pé, porque o Senhor te ajudou. Esses lugares que nos enchem de esperança e que nos fazem lembrar. Sabe, e quando Samuel usa essa frase, até aqui, eu costumo dizer que o até aqui é a base para o daqui em diante. A gente precisa estar resolvido com relação a tudo que aconteceu até aqui, a olharmos para o Senhor e entendermos que foi o Senhor que nos trouxe até aqui, para que a gente siga no daqui em diante, para viver aquilo que Deus tem para nós. Mas quando eu olho para esse texto, Ebenezer, ele pavimenta o caminho para um propósito na nossa vida. Esse lugar de memorial, esse lugar de lembrança, esse lugar de marco. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com você nessa manhã. E eu quero tirar alguns registros desses 2 versículos que eu li. Eu quero tirar algumas lições desses 2 versículos que eu li. E eu quero compartilhar com você e com o seu coração. E o primeiro deles, em Ebenezer, fazemos o registro. Coloca ali, querido. Em Ebenezer, fazemos o registro da nossa história. Vamos ler juntos o versículo? 1, 2, 3... Então, Samuel vai registrar a história. Ele vai fazer um enorme esforço de levantar ali um memorial para que aquela vitória, aquele livramento de Deus não entrasse no esquecimento. A nossa tendência é esquecer as coisas. Outro dia uma pessoa disse para mim, pastor, eu lembro ele foi muito específico, eu lembro de uma pregação que eu ouvi sua há 17 anos atrás, e falava isso, aquilo, e eu disse, querido, como eu estou feliz, impressionante a sua memória, porque nem eu lembro dessa pregação, mas você lembra. Eu não consegui alcançar, ele lembrou até dos pontos, e a minha memória não alcançou com aquela riqueza de detalhes. Eu lembrei sim, vagamente, mas não com aquela riqueza de detalhes, porque naquele dia aquele homem decidiu levantar Ebenezer, decidiu levantar um memorial. Aquele dia foi marcante. A nossa tendência é sempre esquecer. E existe o esquecimento natural das coisas, e isso é importante. Tem coisas que a gente viveu e ficaram no passado e está tudo certo.
Mas o problema é quando nós esquecemos o que Deus já fez por nós. E é impressionante como nós temos uma potente capacidade de passar uma borracha e esquecer o que Deus já fez para nós. Sabe, quem não valoriza o passado, queridos, não consegue ter um bom alicerce para o futuro. E quando eu falo de passado, eu não estou falando sobre cultuar o passado, mas sobre cultivar, sobre tirar, extrair preciosas lições. Eu não sou refém do meu passado, mas o meu passado deve ser uma plataforma que me projeta para um futuro em Deus. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Amém? Então, no mundo que odeia história, numa geração que quer queimar a história, que quer queimar tudo que já foi construído pela civilização até aqui e querem zerar para começar de novo, nós somos o resultado de um Deus que trabalha de geração em geração. Nós reconhecemos isso, sabe? Uma geração que contou a outra geração, que contou a outra geração e que fez com que a graça de Deus chegasse até nós. O testemunho de Deus. Já falei isso aqui, como numa corrida de 4x100. Né? Nós tivemos Olimpíada agora recentemente, naquela corrida de 4x100, onde cada um corre 100 metros e passa o bastão para o da frente. Se derrubar o bastão, acabou. Aquela equipe já é desclassificada imediatamente. Tem que passar de mão em mão. E aquele que pega, segue até levar o próximo, e até levar o próximo, e até chegar na linha de chegada. Assim é o reino de Deus. Não sei se você sabe, mas no atletismo, não tem nada a ver com Bíblia, com igreja, não, no atletismo mesmo, no esporte, você vai descobrir que o nome daquele bastão chama-se testemunho. É o nome do bastão. Testemunho chegou na linha de chegada, não caiu. Foi passado de mão em mão de forma correta. Por isso, há uma validação da vitória daquela equipe. Assim, queridos, foi com a gente. Geração após geração, sem deixar o testemunho cair. Uma geração passou a outra geração, contou a outra geração, até que chegasse na nossa mão. Eu quero lhe dizer uma coisa, o testemunho está na sua mão. Não deixe o testemunho cair. Passe para os seus filhos e para os filhos dos filhos. E siga assim, porque essa é a nossa missão. Amém? Vocês estão entendendo? Quando eu olho para essa realidade, Ebenezer é esse lugar onde a gente faz um registro da nossa história. Esse ano nós estamos fazendo 20 anos. 20 anos de história desta casa, desta igreja, abençoando esta comunidade, sendo abençoado por Deus nesse lugar. São 20 anos de história. Na nossa integração, a gente conta a nossa história. A gente passa isso para frente. Deuteronômio 32, versículo 7, diz assim: lembre-se dos dias passados, considerem as gerações que já passaram. Perguntem aos seus pais e eles lhes contarão, aos seus líderes e eles lhes explicarão. Há um conselho de Deus, que vai além de conselho, é uma ordem imperativa de Deus. Contem, lembrem-se do que Deus já fez e contem para as gerações seguintes. Sabe, contar histórias e nos lembrarmos das histórias, daquilo que Deus já fez, é levantarmos essa pedra, esse alicerce de gratidão. Eu costumo dizer que a ingratidão, ela sofre de amnésia, né? Facilmente, os ingratos não lembram daquilo que já viveram, daquilo que já receberam. Eu sempre digo que os ingratos têm amnésia, porque eles têm a capacidade de esquecer o que Deus já fez e o que os homens já fizeram. Né? Deixam isso para trás. Existe um poema escrito que é uma canção, escrito por um cidadão chamado Johnson Ottman, em 1897. Esse homem, ele escreveu inacreditáveis ao longo da sua vida 5.000 canções. 5.000. Desde o começo da sua vida, desde a adolescência, ele amava o Senhor de uma forma tremenda. E desde o começo da sua vida ele escrevia canções. E numa das canções que ele escreveu, e que depois mais tarde foi traduzida, muito mais tarde foi traduzida para o português, ele faz duas perguntas. E depois ele traz uma base, ele traz uma resposta.
as duas perguntas que ele faz nessa canção, que se tornou um louvor, um hino, ele pergunta o seguinte: tens acaso mágoas? Triste é o teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? São duas perguntas. Então ele entra com um conselho no poema, na canção dele. Conta as muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, dize quantas são, e tu verás surpreso quantas Deus já fez. Se você fosse sentar para contar todas as bênçãos que você já recebeu até aqui, como diz o poeta, você ficaria surpreso por tudo o que Deus já fez. Você ficaria surpreso. Sabe qual que é o conselho resumido dessa canção? Conte as bênçãos. Amém? Dá para você dizer isso para alguém que está perto de você? Conte as bênçãos. O que pouca gente sabe é que essa canção, escrita por esse precioso irmão, foi retirada de um versículo bíblico. Para ser mais preciso, 2 versículos bíblicos. 1 Crônicas 16, 8, 9 diz assim: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome. Escute agora. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no. Escute agora. Contem todos os seus atos maravilhosos. Posso te dar um conselho? Conte as bênçãos. E você vai ficar surpreso com tudo o que Deus já fez. Samuel vai levantar uma pedra entre duas cidades. Está aqui no texto atrás de mim. Entre Mispá e Sem. E essas duas cidades, elas têm um significado no nome. Mispá significa torre de vigia. E Sem significa rocha ou rochedo. Quando a gente pega a tradução desses nomes, torre de vigia e rochedo, a gente sabe que a torre aponta para a oração e a rocha, o rochedo, aponta para a palavra. O que Samuel está fazendo ali, que nos conta até geograficamente o lugar em que foi feito, é uma lição. O que Samuel está dizendo é que entre uma vida de oração e uma vida de palavra, nós sempre temos que nos lembrar que até aqui foi o Senhor que nos ajudou. Talvez a gente tenha dificuldade com isso, porque temos dificuldades na oração e abrimos mão disso, porque temos dificuldade de compartilhar e amar a palavra de Deus. E aí se torna tão difícil nos lembrarmos que até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel está dizendo, entre a oração e a palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, o Senhor nos ajudou. Pastor, você não sabe o que eu vivi. Querido, o que eu quero te dizer é que você está aqui nessa manhã. Foi o Senhor que te sustentou. Foi o Senhor que esteve ao teu lado. Foi o Senhor que caminhou junto contigo. A gente precisa entender que todas as coisas contribuem. E o texto de Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se todas as coisas contribuem para o bem contribuem juntamente para o bem daqueles que daqueles que amam a Deus, eu preciso dizer para você que todas as coisas contribuem, as boas e até as ruins. Todas elas contribuem. Fazem parte da sua história. Fazem parte da sua história. Mas você está aqui nessa manhã, juntamente comigo, dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Segundo ponto que eu quero tratar com você aqui, em Ebenezer, nós avaliamos a nossa história. Observe como fica o texto agora. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo,
Diga comigo. Até onde? Aqui. Samuel para. Ele parou e ele vai dizer até aqui. Ele vai fazer uma avaliação da história. Ele olha para trás, ele olha para a sua própria vida, num primeiro momento. Depois ele olha para toda a história do povo de Deus até aquele momento. E ele chega à conclusão, até aqui. Sabe, a nossa caminhada, ela precisa ser uma caminhada nessa vida comprometida. A pedra de Ebenezer ali não marcava apenas o passado, mas marcava uma interpretação da história. Não é só olhar para a sua história, porque quantos de nós, gente, olhamos para a própria história e não identificamos Deus nela? Mas o que Samuel estava fazendo aqui era marcar não só a história, mas marcar a interpretação da história. Escute o que eu vou dizer, a gente precisa aprender com a nossa história. Quem aqui já deu cabeçada na vida? Eu tenho que levantar as duas mãos. Quem aqui já deu cabeçada? Eu já levantei, você pode levantar. Quem aqui já deu cabeçada? Ah, você está aí, né? Ah, entendi. Todos nós já erramos. A pergunta é, se você aprendeu com os erros, você segue adiante. Se não, você vai receber o título de cabeçudo. Porque é cabeçada em cima de cabeçada. Cabeçudo, cabeçuda. Lembra que isso era uma forma carinhosa que às vezes papai falava para a gente? Queridos, as cabeçadas, as nossas experiências que não foram boas, elas devem servir para que a gente siga. Nós devemos aprender com os erros, com as nossas conquistas, com as nossas experiências. Nós devemos aprender com a nossa própria história e valorizá-la, mesmo que a gente tenha passado por coisas extremamente difíceis, negativas e traumáticas. Nós devemos seguir adiante. Samuel está fazendo uma avaliação, e eu posso dizer uma coisa, eu conheço antes dessa história. Essa história já está bem avançada na história do povo de Deus. Eu sei que teve muitos erros, muitas derrotas, muitas falhas do povo até ali. Mas num balanço que Samuel vai fazer, ele chega à conclusão, até aqui. E escute, é o entendimento do até aqui que vai nos capacitar para o daqui em diante. Eu estou fazendo duas coisas nessa manhã. Eu estou pregando e orando para que esta palavra entre, seja uma luz no seu coração. É esse entendimento, avaliar a trajetória e transformar a nossa trajetória em sabedoria para o futuro. É olhar mesmo para os erros e transformá-los em sabedoria para que a gente siga adiante. Não foi o que Moisés escreveu no Salmo 90, versículo 12? Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance o quê? Sabedoria. Ele está dizendo, eu tenho que olhar para trás, e quando ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, é refletir sobre os dias, para que a gente alcance sabedoria. A gente precisa aprender e avaliar a nossa própria história. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente precisa fazer pausas de avaliação. Eu não sei se você costuma ler a Bíblia, em especial os Salmos. Existe uma palavra no final de alguns versículos, entre parênteses, Selá, é entre parênteses. Ela parece uma palavra aleatória no livro dos Salmos. É que eu não sei se você sabe, os Salmos são canções, são cânticos, ok? É um inário, os Salmos. E esta palavra Selá, ela vem do hebraico, significa pausa. Até ali, queridos, o Senhor está nos ensinando que a nossa vida precisa de pausas. Mas não é pausas de improdutividade, mas são pausas de avaliação. A gente parar e avaliar. Isso é importante. Os músicos estão aqui, se você não é músico, assim como eu, mas eu já sei o suficiente para entender que na música nem tudo são notas. Existe a pausa.
que faz parte para que a música se complete. A pausa é tão importante quanto o som. O silêncio na música, ainda que sejam micros, eles são importantes, assim como o som da música. Queridos, a nossa vida precisa dessas pausas, e se não fizermos isso e avaliarmos, a gente terá sérios problemas em seguir. Sabe, tem uma porção de gente iludida com os golpes de sorte, né? Esperando um golpe de sorte. Aquelas pessoas agora, eu estou vendo algumas reportagens, né, que estão à tona, né? Nós temos um país que está afundando em jogos de azar, tomou conta do Brasil. Tem um tal de jogo do tigrinho, não sei o que esse tigrinho faz, gente. Está acabando com a vida do povo. Isso não é um tigre, isso é um dragão do inferno. Está acabando. Teve um número, vocês estão sabendo disso, tem um número aí. 3 bilhões de reais foram pagos aos jogos de azar pelo Bolsa Família. As pessoas recebem o Bolsa Família para comer. E num desespero, atrás desse golpe de sorte, estão usando esse dinheiro para jogar. Isso eu estou falando só do Bolsa Família. Queridos, uma ilusão, pessoas esperando a sorte sem propósito. Não existe um propósito. Mas eu quero lhe dizer que os filhos de Deus, eles vivem por um propósito. Nós temos um propósito. Olha o que diz em Isaías 32:8. O homem nobre faz planos nobres. E, graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. Sabe, há uma nobreza em projetar, em caminhar por etapas e em fazer paradas para avaliar. Nessa manhã, eu quero provocar você a fazer uma avaliação. Como é que está o negócio até aqui? O que precisa acontecer para que o daqui em diante tenha uma percepção, uma vida diferente? Eu não digo só para você, mas eu digo na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Sabe, há uma oportunidade aqui nessa manhã. Sabe, a vitória sobre os inimigos, aqui no texto de 1 Samuel, foi precedida por um tempo de arrependimento. O povo parou e avaliou. Nós estamos errados. Nós devemos nos arrepender. Então eles entraram nesse processo de arrependimento e Deus os respondeu. É uma pausa aqui. Talvez seja isso que você precise. Parar, se arrepender, seguir adiante para uma mudança preciosa. Parar para avaliar. Sabe, e eu não estou aqui te acusando de nada. Aliás, o Espírito Santo, ele não acusa. Quem acusa é o diabo. O Espírito Santo ilumina. Totalmente diferente uma coisa da outra. Há uma luz que se acende sobre nós e a gente mesmo enxerga os nossos próprios pecados. O Espírito Santo não está aqui para acusar, ele está aqui para convencer. É totalmente diferente. Quem acusa é o diabo, queridos. Nessa manhã, que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento. Há um versículo em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 40, que diz assim: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Eu vou ter que ler isso aqui de novo para você. Examinemos, pausa, e submetamos à prova, analise, submetamos à prova os nossos caminhos, e depois disso, voltemos ao Senhor. Terceiro ponto, em Ebenezer, nós honramos a intervenção de Deus em nossa história. Olha agora, então Samuel pegou uma pedra, ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui, vamos juntos agora? Vamos mais forte? Vamos uma frase completa, até aqui o Senhor nos ajudou. 1, 2, 3. Até aqui. Ao invés dele levantar um monumento à soberba humana, consegui tudo isso na força do meu braço. É porque eu sou o cara mesmo, esse cara sou eu.
Ao invés de ele edificar um monumento à soberba humana, ele levanta um memorial ao Senhor. Até aqui foi ele, só por causa dele, no nome dele. Ele que nos ajudou. É por isso que nós estamos aqui. O memorial é para Deus. Sem gratidão e louvor em nossa vida, tudo o que restará é orgulho e soberba. E cuidado com isso. Porque uma coisa é eu resistir você, outra coisa é Deus fazer isso. E Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém? Menos. Porque menos é mais. Quando estou fraco, aí é que sou forte. A matemática é diferente com Deus, né? Ebenezer, nós honramos a intervenção de Deus na nossa vida. A nossa história só tem valor quando glorifica a Deus. Gente, eu não estou soltando frases soltas aqui. A nossa história só tem valor quando glorifica a Deus. Eu vou ler um texto rapidinho para vocês de Efésios 1:3, que a minha vontade era ler Efésios inteiro aqui para vocês. Mas eu vou ler só uns 3, 4 versículos. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai, Paulo escrevendo diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, escute, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso é uma chave. Eu não busco o Senhor porque quero bênçãos, porque as bênçãos eu já tenho. Eu já fui abençoado por Ele. Escute, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Meu Deus, como Deus me ama. Aí eu pergunto, para quê? Qual é o meu propósito? E ele vai responder o propósito no versículo 6. Fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Escute agora, para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. Então a minha vida só tem sentido quando a minha vida louva a gloriosa graça daquele que me ajudou até aqui e me ajudará daqui em diante. Quem entendeu isso, diga amém. Quero que você aplauda Jesus por isso. Você não vai gostar de ouvir o que você vai ouvir agora. Mas adivinha, você vai ouvir do mesmo jeito. Tudo que construímos, que não é para glorificar a Deus, vai passar. Vai passar. Seja um negócio, seja uma carreira, seja um relacionamento, seja o que for. Se não for para glorificar a Deus, vai passar. Por isso que nós devemos nos levantar nessa manhã e dizer, eu só estou aqui porque até aqui o Senhor me ajudou. Glorificar a Deus. Se estamos de pé é porque o Senhor nos ajudou. O salmista, no Salmo 115:1, ele diz, não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, Senhor, mas sim ao teu nome. O salmista está exclamando. Sabe, existem 3 tipos de pessoas que não enxergam Deus na própria história. Ignoram Deus na própria história. A primeira são os incrédulos. Não creem. Não têm fé. O segundo são os ingratos. Não conseguem agradecer por nada. Estão sempre reclamando. E o terceiro são os soberbos. Incrédulos, ingratos e soberbos. Eu realmente espero que você não faça parte desse time. Realmente espero. Provérbios 3:5, o sábio Salomão te deixa um conselho nessa manhã. Ele diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Escuta isso agora. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer ao Senhor não é apenas ser grato, mas publicar a gratidão. Falar que você é grato.
se fazer com que as pessoas notem a sua gratidão. Samuel publicou. Eu amo o texto do Salmo 40, versículo 10, aliás, eu amo o Salmo 40, mas o versículo 10 ele diz 2 não. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Ele começa dizendo assim: não oculto, escondo, guardo para mim a tua justiça. Aí ele continua e diz: falo da tua fidelidade e da tua salvação. Aí ele volta: não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. O que tem de crente 007? Ninguém sabe que ele é crente. Impressionante. Ele não diz para ninguém: Jesus é bom, Jesus te ama, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ninguém sabe. Uau! Silêncio total. Querido, não foi para isso que Deus te chamou? O salmista diz: eu não oculto no coração a tua justiça, eu não escondo a tua fidelidade, a tua verdade, eu não faço isso. E no meio do versículo ele diz: eu falo da tua fidelidade, da tua salvação. Em Isaías ele diz: ó vós que fazeis menção do nome do Senhor. O que ele diz? Não haja silêncio em vós. Ele está nos chamando. Sabe, a gente precisa contar. Conta a bênção, meu irmão. Amém? Amém? Você acha que quem está perto de você vai contar a bênção? Não, dá uma olhada aí. Você acha que conta? Diz aí, conta a bênção. Finalmente, em Ebenezer, projetamos a sequência da nossa história. Lê o desfecho disso daqui. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus. Durante quanto tempo? Durante quanto tempo, gente? Durante toda a vida de Samuel. Só tem significado até aqui. Se eu estiver comprometido com o daqui em diante. É saber que o mesmo Deus, grave bem isso, é saber que o mesmo Deus que esteve até aqui garante o daqui em diante. Garante. A história do até aqui se confirma por toda a vida de Samuel. Sabe, quantos que pararam no meio do caminho? Quantos que desistiram porque não tiveram a capacidade de parar e avaliar? Ebenezer, queridos, é um lugar para que a gente pare e avalie, mas também é um lugar para que a gente se comprometa com o futuro. Então eu faço um desafio duplo para você. Primeiro, nessa manhã, pare, visite a sua história e perceba que até aqui o Senhor te ajudou. Mas não fique parado com isso. Siga adiante para aquilo que Deus tem na sua vida. A sua história precisa continuar. E você precisa se comprometer. Porque Deus estará com você. Paulo escrevendo em Filipenses 1,6, ele diz: eu estou convencido. Ele está dizendo: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Queridos, a sua história é uma história em andamento. Não começou ontem, mas também não termina hoje. Essa avaliação é necessária. Ebenezer na sua vida deve ser um compromisso com a sequência. Seguir o caminho do Senhor. Deuteronômio 8,6 diz: obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele, do Senhor, tenha temor. Salmo 139, 24, o salmista diz assim: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ele parou para avaliar e ele faz uma oração a Deus e ele diz: Senhor, se alguma coisa na minha vida te ofende, dirige o meu caminho pelo caminho eterno. Finalmente, Salmo 128 diz: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos.
Sabe, eu quero terminar dizendo que Deus estará contigo no caminho. Não deixe que a sua história seja um memorial sem sentido. Não deixe. Honre a sua história, glorificando a Deus durante toda a sua vida. Ontem era você no Kids. Agora você já está aqui. Os anos estão passando. E eles passam como o próprio escritor bíblico nos diz. É como uma relva que nasce num dia e no outro perece. É como um vento. É como um vapor. É como uma neblina. Classifique como você quiser. Mas todas as definições de vida na Bíblia é rápido. Paz. E você pode confirmar isso. Olhe para a sua vida. Olha como passou. Olha como passou. Essa semana teve um negócio do Dia das Crianças aí e tal. A minha esposa colocou uma postagem, fez uma postagem dos nossos filhos pequenos, bebês. E aí eu revisitei algumas fotos e aquele cheiro de bebê. Peguei no colo. Em uma mão só, eu dava o mamar. Só com uma mão. Meu Deus. Jesus Cristo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Voa. Já foi. Eu estou falando de um negócio de mais de 21 anos atrás. Como passa. Como voa. E revisitando essas fotos, essa semana em que essa palavra estava sendo gerada no meu coração, cada foto que eu via eu dizia, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. É impressionante como nós paralisamos, às vezes, em torno de uma situação e esquecemos de todo o resto. Mas eu quero lhe dizer, se você está aqui, é porque o Senhor te ajudou. Eu quero terminar, 1 Coríntios 5:58, Paulo escrevendo diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu sei que esse versículo, deixa eu dar uma explicadinha. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ele está falando que a nossa vida é cheia de trabalho e de canseira. Mas só existe um lugar onde a gente passa na vida, trabalha, mas quando termina a gente não olha para trás e diz foi inútil. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. É quando a gente vive uma vida diante de Deus. Então aquilo que a gente deixa vai muito mais do que um bem material. A gente deixa um legado. A gente deixa um testemunho. A gente deixa uma pedra erguida. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero que você fique de pé, por favor. E eu gostaria de ler uma frase com você. Gostaria que você lesse comigo, nós vamos ler juntos. Coloca aí para mim. Diz assim, minha história veio até aqui e continuará daqui em diante, porque o Senhor tem me ajudado. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Minha Ok, você fez isso aqui, na igreja, ok? Eu quero que você faça isso no mundo espiritual. Eu quero que nós vamos dizer, eu quero que você levante as suas mãos. E eu quero que você diga junto comigo, vamos juntos. Minha história veio até aqui e continuará. Diga, porque o Senhor tem me ajudado. O Senhor tem me ajudado. O Senhor tem me ajudado. Antes da gente orar, eu gostaria que agora fazer um exercício aqui com você, só você. Gostaria que você fechasse seus olhos só por um instante. E eu quero que você busque na sua memória a tua própria história.
de onde você veio, como Deus te encontrou, o que Ele fez na sua vida. Traga a sua lembrança o máximo que você puder, os dias de luta, os desafios, a criação dos filhos, o seu trabalho, a sua história. Você está em pé diante do Senhor. Nessa manhã, que você levante uma pedra, um testemunho. E você diga: até aqui o Senhor me ajudou. Eu quero que você faça essa avaliação. E eu quero que nessa manhã você agradeça a Deus pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus amigos, pela sua igreja. Pastor, eu não tenho igreja. Bem-vindo. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você. Queridos, seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor. Mas eu preciso terminar perguntando: mas e agora? E o daqui em diante? Se você se comprometer com o até aqui, se você se arrepender no até aqui, eu garanto pela palavra de Deus algo precioso sobre a sua vida. No daqui em diante, eu extraio do texto o que Samuel alcançou. Nunca mais o inimigo prevalecerá sobre você enquanto você viver. Nunca mais o inimigo prevalecerá sobre você. Se comprometa com o daqui em diante.